Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nessa manhã nós vamos estar meditando em 2 Reis 6:15. Louvado seja Deus. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor lhe abriu os olhos, e o moço viu. Eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram ele, e Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço esta grande cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, guiar-me-eis ao homem que busca, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando ele a Samaria, lhe disse Eliseu: O Senhor abre a este os olhos para que veja. E o Senhor lhe abriu os olhos para que visse. E eis que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: Feri-los, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirá. Ferirá tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com teu arco. Põe-lhe diante pão, água, para que coma e beba, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, comeram, beberam, então despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais as tropas de Ciro na terra de Israel. Louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Santo Senhor. Nessa manhã, vamos estar, louvado seja Deus, ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vemos, louvado seja Deus, que Eliseu, homem de Deus, estava cercado, porque tudo o que o rei planejava em fazer contra o povo de Israel, Deus revelava para o homem de Deus. E aquele rei até mesmo pensou que havia um inimigo, um espião no meio deles, mas não. Então o capitão chegou e falou para o rei, falou assim: tem ali em Israel, um homem de Deus, que tudo que você fala em oculto, tudo que você fala na sua câmara mais secreta, Deus faz ele saber, porque nada oculto diante dos olhos de Deus. Deus é aquele que vê tudo, Deus é aquele que conhece todas as coisas, e nada pode esconder de Deus. Deus é o olho que tudo vê. Louvado seja Deus. E Deus fazia com que Eliseu entendesse o que aquele povo planejava, aquela nação planejava em fazer contra Israel. E Deus revelava para Eliseu. E Eliseu, por sua vez, falava para o rei de Israel que o exército estava vindo. E ali, aquele homem se irou e mandou um grande exército para ir contra a vida de Eliseu. Um exército contra um homem de Deus. Só que, louvado seja Deus, nós vemos, aleluia Jesus, que aquele exército veio e cercou aonde Eliseu estava e seu moço. E quando cercou, o moço de Eliseu ficou com medo, mas Eliseu falou para o moço: maior é o que está conosco do que aquilo que estão com eles, aquilo que está no mundo. Louvado seja Deus. E nós vemos, louvado seja Deus,
que Eliseu, louvado-se a Deus, falou para o moço: olha para cima. Havia carros de fogo, cavalos de fogo, os exércitos celestiais, louvado-se a Deus, para pelejar a favor daquele que teme e confia no Senhor. Louvado-se a Deus. E nós vemos, louvado-se a Deus, que Eliseu falou que cega o inimigo de cegueira. Senhor, cega o inimigo. E aqueles homens ficaram cegos. E Eliseu levou aqueles homens para dentro de Samaria. E o rei queria a vida daqueles homens. E Eliseu falou: não, dê de comer, dê de beber e manda eles embora. Porque não foi você que aprisionou esses homens, mas foi Deus que trouxe eles até aqui. Então dê de comer, dê de beber e deixe eles embora. Louvado-se a Deus. Então quero dizer nessa manhã, louvado-se a Deus por intermédio dessa palavra. Louvado seja Deus. Muitas vezes tu tem sentido cercado. Muitas vezes, louvado seja Deus, Deus tem te mostrado grandes revelações. Deus tem te mostrado, louvado seja Deus, grandes coisas que Ele tem para fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Porque tu tem clamado a Deus. Pois se eu digo na tua palavra: clama a mim e eu te responder-te-ei, te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porém, louvado seja Deus, o inimigo, ele vem com a grande fúria contra a sua vida. Porque através daquilo que Deus tem te revelado, Deus está dando livramento para aqueles que estão em derredor. Entenda isso. Através da revelação que Deus tem te dado, Ele tem dado livramento para aqueles que estão a derredor. Louvado seja Deus. Porque através, aleluia, da revelação de Elias, Deus estava dando livramento para toda a nação de Samaria, toda a nação de Israel. Porque o exército era poderoso. E o inimigo, ele se levanta muito grande contra aquele que tem a revelação de Deus, que tem a profecia de Deus. Porque louvado seja Deus, Deus tem te levantado, aleluia, para poder guiar. Deus tem te levantado para direcionar, para, aleluia, guiar alguém da sua família, alguém da tua casa, aleluia, no teu ministério. Deus tem colocado vidas para que você possa guiar. Olha, o inimigo está vindo pela direita para te espreitar, para tirar a sua vida. Aí você fala, a pessoa vai para a esquerda. E o inimigo fala: eu tenho que acabar com a vida desse homem de Deus, ou dessa mulher de Deus, que ouve o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vê tudo. E ele fala: não farei coisa alguma antes de revelar a meus sábios, a meus profetas, aos meus pequenos. E Deus tem revelado. E você não entende, louvado seja Deus, que quanto mais Deus te revela, quanto mais Deus te mostra, louvado seja Deus, mais o exército inimigo tem tentado te cercar. Mais o exército inimigo tem tentado te parar. Louvado seja Deus, mas o Senhor diz nessa manhã: não temas, não pare, aleluia. Não desista na caminhada, louvado seja Deus. Mas olha para o alto. Louvado seja Deus. Você muitas vezes tem feito como aquele moço, ficou com medo. Porque quando você olhou e observou e falou: mas o exército inimigo é grande. Só que o Senhor nessa manhã, louvado seja Deus, Ele fala: olha para o alto. Oh, glória a Deus. Olha para o alto, louvado seja Deus, que vou eu, aleluia, te mostrar de onde que vai vir a providência. Não vai vir, louvado seja Deus, da força humana. Não vai vir, aleluia, do braço do homem. Mas olha para o alto que você vai ver que é dali que vem o teu socorro. É dali que vem a providência. E quando ele olhou, ele viu, louvado seja Deus, aqueles exércitos de fogo, aqueles cavalos de fogo. Louvado seja Deus, com espada de fogo, louvado seja Deus.
aleluia, para defender o homem de Deus. Entenda isso, louvado seja Deus, Deus te chamou por um propósito. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida, louvado seja Deus. O Senhor disse, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Porque, aleluia, glória a Deus, muitas vezes tu tem pensado, Senhor, e agora? Estou cercado. Mas o Senhor diz, estou contigo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, estou passando pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor diz, ainda se tu andar pelo vale da sombra da morte, não temas mal algum, porque o Senhor é contigo, louvado seja Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus. E nós vemos, louvado seja Deus, que quando o inimigo, ele estava ali pronto para acabar com a vida de Eliseu, mas o Senhor nessa manhã está desfazendo todos os projetos de Satanás contra a tua vida. O Senhor está desfazendo toda a obra que foi feita, toda a obra que foi lançada, toda a obra que foi paga, aleluia, contra a tua vida para querer destruir. O Senhor está desfazendo nessa manhã através dessa palavra, louvado seja Deus. Porque louvado seja Deus, quando aqueles homens pensou, ele olhou e falou assim, Senhor, cega o meu inimigo, louvado seja Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor nessa manhã, louvado seja Deus, está cegando o teu inimigo. O Senhor está cegando, aleluia, aquele que vem contra a tua vida. Louvado seja Deus, porque tu tem perseverado, louvado seja Deus, entenda isso. Se o Senhor tem te dado a visão, vai se levantar realmente grandes inimigos. Mas quando ele estiver próximo, louvado seja Deus, vai te mostrar o que tem te guardado. Louvado seja Deus. Que o céu tem te guardado, o Senhor tem te guardado. Louvado seja Deus. E o Senhor, louvado seja Deus, vai ferir o teu inimigo com a cegueira, louvado seja Deus. Vai ferir, louvado, todos os inimigos que é contra, aleluia, aleluia, aquilo que é de Deus. Porque nós vemos que aqueles homens ficaram cegos. E Eliseu levou aqueles homens para dentro de Samaria. E falou, dê pão, dê água para eles e manda eles embora. Louvado seja Deus. Então quero dizer para você nessa manhã, que o inimigo tem usado homens, mulheres, porque ele precisa de um corpo para atuar na terra. Tem usado homens e mulheres para querer te ferir, para querer te parar, para querer te entristecer. Louvado seja Deus. Uma fúria muito grande. E eles vieram contra a tua vida. Mas, louvado seja Deus, Deus está cegando. E quando, louvado seja Deus, eles não perceber, vai acontecer como Davi. Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, para que meu cálice transborda. Porque o Senhor diz na tua palavra, se teu inimigo tiver fome, dele de beber. Tiver sede, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, amoldará brasas de fogo sobre a sua cabeça, louvado seja Deus. Porque o verdadeiro inimigo não é o homem, a mulher, que muitas vezes é usado pelo adversário para fazer coisas, fazer obras para te destruir. O verdadeiro inimigo é Satanás, que é espírito. E nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então quero dizer nessa manhã, louvado seja Deus por essa palavra. Louvado seja Deus que o Senhor está desfazendo toda a obra de Satanás com a tua vida. E quando, louvado seja Deus, Deus colocar esse homem, essa mulher, vai colocar diante de você, louvado seja Deus, mas dê de comer e dele de beber. Louvado seja Deus, porque o Senhor diz, minha é a vingança, eu recompensarei. Louvado seja Deus. Entenda isso nessa manhã, louvado seja Deus, o Senhor está cegando os teus inimigos. O Senhor, aleluia, está te capacitando, porque Ele tem coisas grandes e firmes para te mostrar. Louvado seja Deus, o Senhor, aleluia, está te levantando, louvado seja Deus, nessa manhã, através desta palavra, louvado seja Deus. Porque o Senhor tem uma grande obra, o Senhor tem um grande propósito, louvado seja Deus. E você tem falado, quanto mais eu clamo, quanto mais eu oro, mais o inimigo se levanta.
porque Tu está sendo um canal de providência, Tu está sendo um canal de livramento, Tu está sendo um canal de cura, de libertação, porque louvado seja Deus, o Senhor te chamou para um vaso na mão dEle, e o Senhor quer te usar, aleluia, numa grande obra, louvado seja Deus. Então não entenda isso, louvado seja Deus, não para, louvado seja Deus, continua, aleluia, caminhando, continua, aleluia, porque o Senhor, eis que o Senhor vos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma obra do maligno não fará dano algum, louvado seja Deus. Então entenda isso nesta manhã, louvado seja Deus, que o Senhor é aquele que entra com providência, o Senhor é aquele que entra com milagre, e está cegando os teus inimigos, louvado seja Deus, porque maior é o que está conosco, louvado seja Deus. E o Senhor, aleluia, é aquele que mostra, o Senhor é aquele que revela, mas continua no propósito que o Senhor te chamou. Continua, aleluia, orando, continua clamando, não desfaleça, louvado seja Deus, porque você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Você vai ver o milagre para aquele que persevera. Não temas, louvado seja, resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem com nossos irmãos no mundo. Continua confiando, louvado seja Deus, porque grande é a providência, grande é o milagre. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, que tenham ouvido essa palavra. Amém? Deixa um grande abraço, seu amigo, pastor Júlio Ferreira. Fica na paz, Deus abençoe todos, em nome de Jesus Cristo.